Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar a revisão de geografia, estudar a revisão de geografia para o simulado, tá bom? Então, o assunto que eu trouxe para vocês foi o assunto que a gente já está trabalhando, continente asiático, e o simulado será mais voltado aos tigres asiáticos, tá bom? Então, eu trouxe aí a definição dos novos tigres asiáticos. Bom, para a gente falar dos novos tigres asiáticos, a gente tem que entender quem são os velhos tigres asiáticos, né? Então, os velhos tigres asiáticos, ou somente tigres asiáticos, é uma denominação dada a alguns países que desenvolveram uma economia bastante significativa, tá? Principalmente depois da década de 70. Quais são essas nações? Quais são esses países? São Taiwan. Se perguntar quais são os países que fazem parte dos tigres asiáticos, né? Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong, tá? Essas são os velhos tigres. Então, essa expressão de tigres, ela vai fazer referência, né, a um animal que é de lá, originário de lá da Ásia, que é o tigre, e está associado a simbolizar, né, que é a rapidez, a agilidade, tá bom? Então esses países atingiram elevados níveis de desenvolvimento industrial, tá? E foi tudo muito rápido, por isso a expressão de tigres asiáticos. Então foi um grande desenvolvimento, tanto industrial, quanto econômico, quanto social, tá bom? Então vamos aqui para os slides. O termo novos tigres asiáticos surgiu na década de 1990 para fazer referência a alguns países asiáticos. Quais são os países? Então, esses países que eu vou falar aqui agora são os países que fazem parte dos novos tigres asiáticos. Então não confundam, tá? Quem faz parte dos novos tigres asiáticos? A Malásia, Vietnã, Tailândia, Indonésia e Filipinas. Eles apresentavam características econômicas e de desenvolvimento social semelhante aos dos velhos tigres que eu acabei de falar, que são Coreia do Sul, Taiwan, China, Singapura e Hong Kong, tá? Embora tenham passado por forte crise econômica e recessão em 1997, esses países se recuperaram e apresentam atualmente bons desenvolvimentos na área econômica. Então, olha, existem umas principais características, mas voltando também a falar mais assim da parte histórica, então esses países, os tigres asiáticos, ele se deu, né, se iniciou através da década de 1970, no Japão, né? O Japão foi o primeiro a se destacar, falando mais da historicidade, né, de como surge esses países dos tigres asiáticos. Então, o Japão, a partir de 1970, começa, né, a investir em uma recuperação econômica, tá? Então começa a investir nas indústrias, começa a investir nas tecnologias. Então, nesse período, eles tinham o objetivo de expandir as fronteiras econômicas, né? De alcançar o mundo. E também tanto econômica quanto na produção também. E através dessas grandes empresas que começaram a surgir no Japão, desses grandes investimentos feitos para essas empresas, elas começaram a construir outras unidades, outras empresas em alguns outros países. Que países foram esses? Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura. São exatamente esses países aí que surge os tigres asiáticos. Então, esses países, eles acabam tendo grande investimento para o desenvolvimento local
e passaram, né, a ser chamados os tigres asiáticos, por ter tido esse crescimento tão rápido. Então, houve um investimento muito grande, tanto estatal, né, um investimento do próprio Estado, das empresas independentes, diferente das empresas dos países, dos novos tigres asiáticos, que são totalmente dependentes de outros países que ali investem, tá? Por isso que eles ainda existem um atraso em relação aos antigos tigres asiáticos, que houve um grande investimento, tanto social, tanto estrutural, quanto industrial, tá? Então, a mão de obra era bastante qualificada. Por quê? Porque existiam incentivos estatais com que houvesse o investimento na parte de especialização, na parte de educacional, né? De preparatória para investir naqueles indivíduos, naquela população, investir na mão de obra qualificada. É uma das características dos tigres asiáticos. Existe uma abundância em mão de obra qualificada que faz com que o serviço industrial seja cada vez mais sofisticado. Os novos tigres não têm mão de obra qualificada? Tem, mas como não houve um investimento tão grande quanto os dos tigres asiáticos, ele não consegue alcançar o grande crescimento econômico como os tigres asiáticos, os primeiros, tá? Então existe uma diferença por conta da dependência. Existe uma dependência aí nos novos tigres asiáticos que a gente vai falar já já. Então as principais características dos novos tigres asiáticos, tá? Então é a presença das multinacionais e empresas maquiladoras, que são montadoras, tá? Que se desenvolveram a partir de capitais estrangeiros. Então justamente por isso que existe aí esse atraso e esse déficit comparado com os tigres asiáticos, tá? Por conta desses capitais estrangeiros. Os novos tigres, eles dependem bastante desses países, desses capitais estrangeiros, diferente dos tigres asiáticos. Crescimento econômico elevado nos últimos anos, é uma das características. Destaque para o crescimento industrial e tecnológico. Produção voltada para a exportação. Estes países são importantes exportadores, principalmente dos produtos tecnológicos e manufaturados. Também se destacam na produção e exportação de brinquedos, calçados e alimentos. Mais algumas características importantes desses países: a instalação, principalmente a partir do final da década de 1990, de unidades de produção filiais de grandes multinacionais que buscam mão de obra barata e qualificada nesses países. Então, mão de obra estrangeira, tá? Ou mão de obra não, multinacionais, óbvio, estrangeiras, né? Por isso essa dependência das contas multinacionais. E mais uma vez eu repito, por isso essa grande diferença entre os tigres e os novos tigres. Então houve investimento nas áreas de educação e formação da mão de obra qualificada. Então tem sim mão de obra qualificada lá, tá bom? Por isso que consegue ter ao mesmo tempo esse desenvolvimento. Não alcança os antigos tigres, mas consegue ter aí um destaque muito grande na parte econômica do PIB mundial, tá? São países pequenos em termos de extensão territorial e passam por um processo acelerado de urbanização por conta desse investimento na parte, porque a gente sabe que grande parte dos países asiáticos são ainda países rurais. Então, a partir desse investimento industrial, dessa instalação de multinacionais naqueles países, houve assim um processo acelerado de urbanização. Então, existe também a forte presença de instituições financeiras nacionais e internacionais, principalmente nas capitais desses países. Então, sempre nos novos tigres asiáticos, vai haver essa dependência
instituições financeiras, tanto nacionais quanto internacionais. Apesar de terem apresentado notáveis melhorias sociais, de condições de vida, ainda é muito cedo para dizer que os novos tigres apresentaram o mesmo sucesso socioeconômico dos tigres clássicos, né, os antigos tigres, pois apresentam economias muito frágeis e altamente dependentes do mercado de exportação. Lembra aí, olha o déficit aí, onde a gente explica exatamente o porquê desse comparativo e o porquê dos novos tigres ainda não terem igualados aos tigres clássicos. Um dos principais desafios enfrentados pelos novos tigres é conseguir competir com preços internacionais, tá? Pessoal, aqui é uma tabela que eu até mostrei na última aula. É a tabela mostrando, na verdade, é uma lista, né, dos países lá do continente asiático. Pra quê, tia? Porque vai cair na prova. Vai cair na prova no simulado questão relacionada a isso. Então, se vocês tiverem esse material, quem tenha prestado atenção vai conseguir pontuar, tá bom? Porque pode perguntar assim, qual desses países não faz parte da Ásia? Vocês precisam saber. Então, aquela atividade também que eu passei para vocês na semana passada, da tabela, que vocês preencheram capital, preencheram a região, né? A região lá da Ásia. Então, vai servir, quando for responder o simulado, estejam com elas em mãos, porque vai ajudar bastante vocês, tá? Trouxe também um mapa, que nesse vai cair uma questão para vocês identificarem lá que região é aquela. Então, esse mapa também dá para ajudar bastante, que é o mapa geral do continente asiático. Os aspectos importantes da Ásia. O continente asiático é o maior entre todos os continentes. Então, aqui fazendo um apanhado geral do que a gente até já falou bastante sobre isso, né? Então, ele é o maior de todos os continentes, com área de mais de 43 milhões de quilômetros quadrados. O continente asiático é dividido em 6 grandes regiões: Ásia Meridional, Ásia Central, Ásia Oriental, Sudeste Asiático, Ásia Ocidental e região da Comunidade dos Estados Independentes. O Japão e Singapura são os países com melhores índices de desenvolvimento humano lá da Ásia. Relacione as regiões geográficas da Ásia com suas principais características e então assinale a alternativa correta. Vai ter uma questão assim, eu já pedi aqui, eu coloquei aqui na revisão, mas vai ter uma questão assim parecida agora na prova, nas questões, tá, pessoal? Registre no caderno a atividade. Então, bom, isso aqui que é a atividade de revisão para vocês responderem. Quais são os países que fazem parte esse falha aí foi um erro, perdão, tá? Dos novos tigres asiáticos, que a questão ia ser falar sobre eles, mas aí vocês ignoram o falo. Qual a principal característica do desenvolvimento industrial dos novos tigres asiáticos e seus maiores desafios? Então, vocês vão dizer as principais características da parte do desenvolvimento industrial dos novos tigres e também me dizer quais são os seus maiores desafios. Número 3. Os principais aspectos do continente asiático. Número 4. Fale resumidamente sobre cada divisão regional do continente asiático. E número 5. Pesquise qual rio de grande importância
para a Índia. Por que eu coloquei essa? Porque já pra gente dar, começar a falar sobre a Índia, que vai ser o nosso próximo capítulo que a gente vai trabalhar falando sobre a Índia, tá bom, pessoal? É bem tranquilinho essa aí, bem fácil. Pode ser que alguns já sabem. Número 6. Identifique os seguintes países enumerados no mapa. País 1. Olha, o 1 tá aqui, saiu da localização que ele tem que estar, mas é bem esse que ele tá aí do ladinho, esse território aí. O país 2 e o país 3. Vocês vão me dizer que países são esses, tá bom? E é isso, pessoal. Olha, vocês vão me entregar essa atividade. Vocês têm até o dia 27 para me entregar essa atividade, tá bom? Beijo e qualquer coisa me procura no privado.